A aula aí de transmissão, mas como vocês estão fazendo transmissão, bom dia, né? Agora começou a gravar. Como vocês estão fazendo distribuição junto com transmissão, a maioria, né? Antigamente essa disciplina era uma só, chamava transmissão e distribuição de energia. Aí o pessoal dividiu. Talvez estão precisando que a gente seja mais específico nessas disciplinas, né? Que são a parte importante da área de sistema de potência. Eu lembro que quando a gente fazia minha câmera congelou, cara. Deixa eu ver aqui se eu consigo descongelá-la aqui. Vamos ver. Não, congelou mesmo. Se algum problema do fundo... Bom, mas ninguém precisa ficar... É que o fundo está de gelo, professor. Vamos ver se eu tirar o fundo. Foi algum problema desse negócio do fundo aqui, vamos ver. É que o fundo é de gelo, aí congelou. Aí agora descongelou. Congelou. Deixa eu pegar o... Olha, é qualquer fundo, ó. Se eu borrar aqui, pronto. Aí ficou bom. Senão aqui eu tô na sala, né? Então passa todo mundo aqui, passa o cachorro, o gato, o papagaio, né? Muito bem. Bom, pessoal, então a transmissão e distribuição eram matérias do ciclo da área de sistema de potência. Eu lembro que quando a gente fez engenharia, você podia dar ênfase a uma dessas áreas através das optativas, né? Mas hoje você praticamente faz todas as disciplinas e periptoricamente, né? Fundamentalmente, você tem que fazer a parte de sistema de potência, tá? Aí fica o bônus aí na parte de comunicação e eletrônica, né? Bom, então, como nossa ênfase é nessa área, eu acho que é extremamente importante a gente fazer uma coisa meio que divina, né? Trazer a luz, né? A luz às pessoas, de uma certa forma, trazer energia, trazer luz também, né? Então, a gente vai aqui pegar um pouquinho nessa primeira parte aqui de transmissão, baseado, tá? Vou mostrar aqui para vocês, baseado nesse livro-texto aqui, ó. Vou compartilhar aqui para vocês verem, tá? Então, esse aqui é o livro de transmissão de energia elétrica, tá vendo? Aqui é o volume 2, certo? Então, praticamente, a gente vai dar aqui capa a capa, né? Pegar aqui o índice aqui, ó, tá? Então, já vai dar isso aqui capa a capa, tá? Capítulo 7, 8, 9, 10, 11, né? Livro tem que ser dado capa a capa, né? Livro é igual os livros os livros base, livro texto, tem que ser igual o livro que a gente pega para ler, né? Você não começa a ler um livro e deixa pela metade ou fica pulando capítulo, né? Você tem que ler tudo, né? Então, a gente tem que dar tudo também. Então, como vocês podem notar, a primeira parte é uma parte mais um resgate teórico das relações fundamentais para entender o processo dos efeitos da transmissão de energia elétrica, né? E você vai fazer fazer a corrente percorrer uma distância absurdamente grande, e você precisa de tensões também muito grandes, como a sua carga que você precisa atender também é enorme, então você tem demandas de corrente e tensão muito elevadas, e criam efeitos também da mesma magnitude nas linhas de transmissão, tá certo? Então, a gente... Isso aqui agora abre certinho, agora abriu. Então, a gente vai começar fazendo aquele resgate um pouco lá do eletromagnetismo, né? Ou da eletricidade de magnetismo. Acho que quem está dando aula agora é a Valquíria, né? Que está dando eletricidade de magnetismo. Isso, ela mesmo. Então, ela é a nova Arimateia, então. Ela é a nova Arimateia.
A gente tem Eletromag junto também. Eletromag, acho que ainda é Romildo, né? Não sei agora, mas antigamente era. Eu tô achando que agora também vai ser Romildo, né? Achei legal que quando eu fui para engenharia, achei que eles iam me dar alguma dessas disciplinas assim. Você fala, não, eu já vou botar sendo quente, né? Na verdade, lá eu sou o substituto. Até agora o meu nome não está na planilha, está esquecido, substituto. Fala, poxa, eu estou substituindo, né? Mas é bom, né? É uma prova de fogo. Então, né? Significa que também o pessoal está me dando uma moral até boa, né? Não estão me tratando como um físico, estão me tratando como engenheiro. Acho que eu até vou voltar a reativar meu CREA, né? De repente, começar lá, pagar lá, né? Voltar lá as reuniões lá da multa lá. Né, pessoal? Vocês já tem que começar a pensar nisso, hein? Vocês têm que começar já a dar uma olhada lá daqui o quê? 2 semestres, né? Daqui um ano que vem. Vocês já vão estar na área, no mercado de trabalho, aí já tem que começar a pensar como é que vai fazer. Ou ir na academia, né? Ou fazer um mestrado, um doutorado na engenharia elétrica, né? Então, a gente tem que lembrar das aulas que a gente tinha lá principalmente da lei circuital de Ampère, da lei de indução de Faraday, né? Basicamente essas duas vão ser necessárias para a gente compreender, nesse primeiro momento, os fenômenos de indução da linha de transmissão, tá? Então, o que a gente vê aqui, deixa eu pegar cadê o apontador aqui? Então, o que a gente vê aqui, né? A gente tem um condutor, né? Um condutor A, e a uma certa distância desse condutor A, há um fluxo magnético, tá? Há um fluxo magnético induzido por uma corrente que está passando por esse condutor, ok? Então, no caso, nós usamos a corrente alternada. Eu vou dar um desafio para vocês, porque vocês têm eu passei esse PDF desse livro, e ele tem muito erro, né? Tem muito erro, não sei se é na época lá de diagramação, e passava um pouco batido, mas ele tem alguns erros matemáticos e outros erros conceituais, tá? Então, agora, como eu tenho uma visão mais crítica, né? Porque eu vi o outro lado, vamos dizer assim, né? Então, tem uma visão mais crítica disso. Por exemplo, vocês vão ver aquela anotação, vocês usam muita anotação de colocar um ponto em cima de uma grandeza, e aquele ponto em cima da grandeza significa que essa grandeza é uma grandeza fasorial, né? Ou seja, ela tem uma dependência com a frequência, tá? Então, toda vez que você vê aí um I ponto, um B ponto, isso significa que por exemplo, a corrente, né, é uma corrente alternada, né? É I0 seno de ômega t, né? Então, essa é a nomenclatura que aparece aí, e vocês já estão bem acostumados, né? Eu acho que desde lá do eletromagnetismo, né? Vocês estão acostumados com essa definição. Embora, às vezes, se confunda, né? O ponto com vetor, né? Eu lembro que a Arimateia tinha uma mania muito, né, complicada de você colocar ponto em cima das grandezas. Isso aí veio lá de uma escola espanhola, sabe, de engenharia, né, o pessoal hispânico, né, de engenharia, que tinha mania de tipografar, né, tipografar a seta com ponto para facilitar. É difícil você achar setas na tipografia antiga, né, mas é mais fácil o ponto. Então, o ponto também na matemática tem outras, esse ponto em cima da grandeza tem outras definições, principalmente na matemática, é a derivada temporal, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com a confusão na nomenclatura, tá, pessoal? Muito bem, então, o campo magnético, né, o H, o campo magnético aqui, ele é diretamente proporcional, você deve lembrar lá dos cálculos que a gente fazia lá da indução magnética de um fio, né? Ele é a corrente dividido pelo comprimento, né? E vezes o número de espiras, se a gente fosse fazer para um conjunto de N condutores, tá certo?
Então, da onde saiu? Sai daqui, ó, sai da lei circuital de Ampère, né? HDL é igual a corrente, tá? Se fosse o campo, a indução magnética, né, que era B, seria B escalar DL igual μ, né, μ I, né? Eu teria aqui a permeabilidade magnética, como tá aqui, ó, tá vendo? Tá? Permeabilidade magnética. Então, a relação entre o campo indução, a indução do campo magnético para o campo magnético, né? É só essa constante aqui, que é a permeabilidade, tá certo? Muito bem. Então, quando a gente vai fazer essa integral aqui, é do caminho, tá? Essa integral é do caminho, tá certo? Por isso que lá na bobina, esse L aqui é o comprimento, né? Depois a gente acaba sendo o comprimento da espira ali, né? O perímetro da espira, tá? Depois vocês podem resgatar isso lá da densidade magnetismo e encontrar isso. Mas por quê? Esses parâmetros são importantes porque a gente precisa deles para calcular o fluxo, tá certo? Então, a gente tem aqui a permeabilidade, do meio é a permeabilidade magnética no vácuo vezes a permeabilidade relativa, né? Por que relativa? Porque a relativa, na verdade, é a razão dessa aqui, né, a permeabilidade do meio, pela permeabilidade magnética. Então, esse valor aqui, este valor, é um valor adimensional. Por quê? Porque você está pegando duas grandezas e fazendo a razão delas, né? Então, essa aqui é adimensional, não tem dimensão, tá? Mas o μ0 tem. O μ0 é 4π vezes 10 a menos 7 volts por segundo por ampere metro, tá? Então, quando você joga esses valores aqui, ó, né? Quando você joga esses valores aqui, né? Você vai ter esse valor de 2 vezes 10 a 7, né? Vezes a corrente, dividido pela distância, por essa distância aqui, tá? Aqui tá RA, mas é RX, tá certo? RX. Ok? Então, a partir disso, eu posso jogar agora na função do fluxo magnético. Então, o fluxo magnético é o equivalente à lei de Gauss para o magnetismo. Né? O equivalente à lei de Gauss para o magnetismo. Mas, na verdade, nem tanto, porque o correto seria a lei circuital de Ampère, né? Porque você tem um fluxo passando por uma seção de uma área fechada ali para um circuito C. Tá certo? Mas aqui é como se fosse o equivalente matematicamente, tá? Matematicamente. Então, aqui você tem que o fluxo que passa por uma superfície S fechada, uma superfície aberta, né? Uma superfície aberta S, o fluxo que passa por ele depende das linhas de campo que passa por aquela área, né? Aquela área, tá certo? Então, se eu pegar essa expressão aqui e jogar o B, né? Vou ter o quê? Vou ter o fluxo magnético. Ó, detalhe aqui, essa integral, ela resulta em ln, né? É 1 sobre x dx. Velho cálculo, né? Cálculo 1, cálculo 2. Quando você está formando, você fica com saudade de cálculo 1, cálculo 2. É triste, mas é a realidade, né? Então, quando você faz essas manipulações algébricas, né, você chega que o fluxo é igual o fluxo do condutor A, né? Esse fluxo aqui, Azinho, é porque este aqui está sendo expresso por unidade de comprimento, tá certo? Porque esse ds nosso aqui, ó, nota que ele teria que ser vezes o comprimento do fio, mas o comprimento do fio aqui é unitário. Por isso que tem um Azinho pequeno, né? O Azinho pequeno é por unidade de comprimento, tá? E o fluxo total, então, né? Levando em consideração o comprimento do fio, é 2 vezes 10 a menos 7, a corrente, vezes o comprimento desse condutor A, o logaritmo da distância onde você quer calcular o fluxo, tá? Dividido pelo raio do condutor.
Agora, detalhe, isso aqui a gente está fazendo cálculo para o fluxo fora do condutor, tá? Fora do condutor. Aqui está o condutor, aqui nós estamos fora do condutor, tá certo? Muito bem. Obviamente, você tem que calcular a indutância entre dois condutores, A e B, em algum momento. Por quê? Porque nas linhas de transmissão você tem um conjunto de cabos, e esses cabos interferem um no outro. Então, a gente tem que calcular tanto o fluxo que A, o fluxo próprio de A, quanto o fluxo que A faz, que B, né, tenta induzir em A, tá certo? Ou a mesma coisa do fluxo de A em B com o sinal trocado, certo? Então, agora vamos calcular o fluxo magnético interno do condutor. Agora a gente, em vez de estar fora, o R é menor, né, a distância é menor do que o raio do condutor. Então, para isso, a gente tem que fazer o seguinte, nós temos que achar a corrente que está sendo embarcada por esse fluxo. Você tem que lembrar que, assim como a lei de Gauss para a eletricidade, quando você encerra uma carga elétrica dentro de uma superfície fechada, você vai ter aquele fluxo elétrico, né, vai ser igual à carga que está lá dentro, tá? No caso da lei circuital, todas as correntes que estão embarcadas naquele circuito vai dar o valor da corrente total, né? Todo fluxo magnético que passa para aquele circuito vai dar a corrente total que está lá dentro daquele circuito, tá? Aquele circuito imaginário, assim como a lei de Gauss é uma superfície imaginária também, tá certo? Então, por causa disso, como eu vou agora eu vou pegar uma distância que está dentro do condutor, a corrente lá dentro é uma corrente, a gente supondo essa corrente, a densidade de corrente uniforme, a gente tem que ver quanto de corrente que está sendo envolvido aqui por esse circuito imaginário aqui, né? Por esse circuito imaginário que a gente usa aqui na lei circuital, tá certo? Então, por isso a gente tem que pegar a razão, né, a proporcionalidade entre as duas densidades de correntes. Então, a corrente total dividida por toda essa área aqui, ó, da seção transversal, tá? Ela equivale é a mesma densidade da corrente que está passando por essa área menor aqui, desde que seja, né, uniforme, tá certo? Desde que seja uniforme. Por isso que depois a gente tem aqueles problemas quando é corrente contínua, né? Ela não é distribuída uniformemente, tá certo? Mas, em geral, você, para evitar para que essa distribuição seja uniforme, você usa cabos, né? Por isso que a gente evita ser um condutor maciço, a gente usa cabos justamente para uniformizar essa corrente, né? Muito bem. E cabos também tem uma questão matemática também, porque o cabo não ocupa todo o volume, né? Ele também não tem... Mas isso é outra história para a gente depois avaliar, tá? Então, eu vou ter que a corrente total dividida por πr quadrado, sendo R o raio do condutor, tem que ser proporcional à corrente Y, né? Aquela que está aqui dentro, tá? Dividido pelo a mesma área, só que o raio até uma parte interior ao condutor, tá? Então, essa integral fechada, né, circuital, essa integral circuital de BDL tem que ser proporcional a μI, né, sendo a corrente que está aqui dentro. O circuito também que está envolvendo essa corrente Y, tá? E aí, essa integral é facilmente resolvida, sabe por quê? Porque este caminho DL que nós vamos fazer aqui, ó, do fluxo, tá? Do caminho do circuital, ele é exatamente o mesmo caminho que B faz, tá? Lembra que B, o campo magnético, o campo magnético é radial à corrente, né? É radial à corrente. Coisa fantástica é isso. É uma coisa né? Como é que a natureza
Tem essas sacadas, tá? Então, por eles terem o mesmo caminho, né? Em qualquer ponta aqui do DL aqui, o campo magnético sempre, o campo intensidade magnético sempre vai estar paralelo a DL. Então, esse produto escalar, ele se resolve facilmente, né? Ele é comutável rapidamente. Então, B vai para fora porque ele é constante a esse caminho, né? Ele não muda, né? Tanto a direção e o sentido dele é sempre constante nesse caminho. Então, ele pode sair, né? Já perde o caráter vetorial aqui, porque o produto escalar aqui vai dar 1, né? O cosseno do ângulo entre eles vai dar 1. Então, você fica só com a integral do caminho, que nada mais é do que o próprio comprimento, que é 2πr, né? 2πry. Então, esse 2πry é igual a μ0i, mais μ0i, que a gente só consegue resolver se a gente jogar isso aqui para cá. A gente vê que se cancela aqui o π, né? Então, fica i ry ao quadrado sobre r ao quadrado. Esses ry simplificam ry ao quadrado, tá? No livro tá errado, eu nem ia falar, queria que vocês achassem lá no livro lá. Como a gente sabe que essas coisas estão erradas, pessoal? Por matemática, sim, eu vou lá e refaço e tudo. Não é por matemática. É por uma análise dimensional, simples. O campo magnético, ele tem que ser inversamente proporcional ao quadrado da distância, né? Tem que ser, perdão. O campo magnético, né? Se vocês lembrarem lá, é μ0i sobre 2πd, né? A distância, tá? Então, ele é proporcional, inversamente proporcional à distância. Então, ele tem que ser alguma coisa relacionada com comprimento a -1. Se os dois fossem ao quadrado aqui, o comprimento sumia, né? Porque metro quadrado em cima, metro quadrado embaixo, simplifica, quer dizer, não teria dependência da distância. E B tem, né, dependência do inverso da distância, tá certo? Então, só de uma análise dimensional, a gente já sabe se tem um erro ou não, né? E lá para frente a gente vai ver. Então, conceitualmente, o livro do Fuchs tem algumas falhas, vamos dizer, né? A gente não vai diminuir o trabalho, que é um livro base usado em quase todas as universidades de engenharia do país, né? Então, é um livro muito fundamental e a gente não pode desmerecer. Mas a gente pode criticar, né? Nada impede a gente criticar, tá? Muito bem, então, o volume aqui é infinitesimal também, a gente pode extrair daqui, né? Isso aqui é uma casca, né? Uma casca cilíndrica, se a gente pensar em que o Y aqui está saindo da tela, então a casca cilíndrica. Então, o volume aqui infinitesimal seria 2πr dr vezes o comprimento. O comprimento não está aqui. Por que o comprimento não está aqui? Não está aqui porque esse Vzinho é por unidade de comprimento também, tá? Quando o volume é volume por unidade de comprimento, a unidade dele não é mais metro cúbico, é metro quadrado, né? Volume por unidade de comprimento é metro quadrado. Então, aqui a gente tem também, né, por um volume linear, né? Coisa estranha. Vocês já repararam que você pode ter uma área infinita e um volume infinitesimal? Coisa doida, né? Uma coisa gigantesca, outra coisa, né, minúscula, né? Tem coisas que são, por exemplo, infinitas, mas tende ao finito. Uma esponja, por exemplo, tem tende, né, a ter uma superfície infinita, mais um volume finito, né? Depois vocês procurem o tal do, né, tem uma experiência mental, né, que os matemáticos falam, que chama hotel infinito, né? Um cara que tem um hotel de infinitos quartos. E aí é possível, ele mostra que existe infinitos maiores que outros infinitos, né? Como é que um infinito pode ser maior que outro infinito? Tem, né? Uma coisa interessante. As coisas matemáticas a gente
né? Fica fascinado. Então, eu tendo o volume aqui, lembrando que a energia, essa aqui é a expressão da energia, tá? A energia armazenada no campo magnético, tá? Então, a energia armazenada no campo magnético é 1 sobre 2μ, né? Integral de B ao quadrado dV. Essa energia também é uma energia por unidade de comprimento, já que o volume também é por unidade de comprimento, tá certo? Isso aqui é a mesma coisa de meio de L quadrado, né? Nossa senhora, a gente tá lembrando de coisas, hein? Meu Deus do céu. Bom, a qualquer momento vocês podem interromper, tá, pessoal? Eu tô aqui no áudio, tô ouvindo, tá? Bom, então substituindo os valores, tá certo? Que eu poderia cobrar numa prova à distância? Será que eu poderia cobrar, por exemplo, vocês abrirem uma equação dessa para mim? Hein? Não, larga a mão, professor. Não, larga a mão. Não, eu sempre cobrava isso, só que agora é impossível cobrar. Porque como é que vocês vão abrir uma equação sem que vocês já podem me mostrar ela aberta, né, imediatamente? Eu não vou ver vocês trabalhando nela né, na carteira lá fazendo. Então, sabe o que eu vou cobrar? Eu vou dar algumas equações e mostrar para você, perguntar para você onde está o erro. Eu não sei o que é mais cruel, hein? Não sei o que é mais cruel. Porque, larga a mão, professor. Você conhece a história do onde está o Wally? Rapaz, dá até raiva, né? Na hora que você descobre onde está o Wally, você fica nervosíssimo. Fala, puta merda, olhei 10 vezes nisso e não vi. Né? Às vezes desenvolver uma equação é muito mais fácil do que você achar um erro nela, né? E eu falo porque quando estava preparando essa aula, eu comecei a ficar um pouco irritado com o livro, porque tinha os erros, né? E eu falava, pô, isso aqui não está fechando, isso aqui não está fechando. E me ocupou um pouco de tempo, sabe? Mas eu vou ver, não vai ser nesse... Né? Eu vou dar um tipo, a avaliação vai ser tipo um projeto, uma coisa mais prática, tá? Então vocês vão projeta uma linha assim, ou a linha tem tal problema, e o que você resolveria, é uma coisa mais prática, porque agora vocês já estão no caminho da praticidade, né? Então, mas lembre-se, pessoal, a gente está aqui hoje com a internet bonitinha, tudo mais, computadores funcionando, mil maravilhas, mas de repente, ó, hoje, nós não sabíamos que ia ter uma hecatombe dessa na humanidade, né? Uma pandemia. Vai que a próxima hecatombe é a internet cair, né? Ninguém sabe se isso acontece. Então, é bom a gente guardar esses fundamentos no bolso aí, porque pode ser que no futuro os engenheiros vão precisar voltar à régua de cálculo, viu? Então, né? Espero que não, né? Espero que não, mas vai, né? Assim, vai que acontece, né? A humanidade ela nunca andou sempre em frente, né? Ela às vezes deu 1 ou 2 passos para trás para dar um salto na frente, tá? Então, por isso que é importante a gente ter esses fundamentos, tá certo? Eu tô dando medo em vocês, né? Pô, que sacanagem. Não era assim na física, né, Rodrigo? O que eu tô querendo agora fazer isso na engenharia? Pô, sacanagem, né? Bom, então, o fluxo agora total vai ser o seguinte, pessoal. O fluxo total de produzido por um condutor tem que ser a soma dos fluxos interno e externo, que é o que a gente faz aqui, ó. Soma o fluxo interno, o fluxo interno e o fluxo externo. Nota que no fluxo interno, o que deu aqui foi o seguinte, ó. Quando eu substituo os valores, isso aqui dá um valor que é mi sobre 8π, tá? Então, quando eu substituo mi por 4π vezes 10 a menos 7, isso aqui dá 1 meio, né, de μr i vezes 10 a menos 7. A gente está usando aqui o R como a permeabilidade magnética relativa, aproximadamente 1, né, valendo a unidade, tá? Aproximadamente 1. Para alguns cálculos, a gente vai ver que esses valores, né, dependendo do sistema, a permeabilidade magnética do meio, né, do condutor ali, não vai ser muito importante no primeiro momento, tá? Porque a gente está vendo agora as induções a longa distância. E aí os efeitos do raio do condutor, o condutor pequeno em relação à distância que ele está induzindo, não vai ser muito levado em consideração. Mas, em outros casos, com linhas de transmissão com os cabos muito próximos, a gente vai ter que considerar isso, tá? Mas, no momento, por isso que a gente usa a permeabilidade, aqui a permeabilidade é igual a unidade, tá certo?
e ela vai sumir aqui para frente, ela não vai aparecer tanto aqui, tá certo? Então tá aqui, ó. Então, somando, né, os dois efeitos, o fluxo interno e o fluxo externo, tá? O fluxo externo, isso aqui vai dar, olha a mexida que faz aqui, ó. Esse meio aqui, eu, né, saio 2 para fora, fica 1/4, e esse 1/4, para eu poder trabalhar aqui no LN, eu tenho que transformar isso aqui também na mesma base. Como é que eu faço transformar na mesma base? Se eu faço o LN da exponencial, o LN da exponencial é o próprio argumento que está ali, tá? LN do exponencial do argumento é o próprio argumento. Então, eu faço isso e agora eu tenho, né, logaritmos que têm os mesmos, né, na base, a mesma base, né, logaritmo natural. Então, a soma dos logaritmos é o produto deles, é o produto dos coeficientes, tá? Aqui, ó. Então, dá dr e elevado a 1/4. Ah, peraí, Não, tá errado aí, professor. Tá errado, produto. Tá errado. Deixa eu ver aqui, papapá. Olha, tá errado. Não, é o produto. Mas por que que... Então, tinha que ser D elevado a 1/4, a não ser que o E ali ficasse um E elevado a quarta ali, né? Embaixo. Né, mas... não, mas... não, só ficaria assim se aqui fosse negativo. Se fosse negativo, aí, em vez de ser o produto, era a razão, né? Uhum. Então tá errado mesmo. Tá errado. Agora é um problema de sinal aqui, tá, pessoal? Agora vou ter que olhar de novo. Por isso que eu falo. Lá no livro tá aqui, tá assim, ó. Se eu mostrar para vocês aqui, ó. Então vamos chegar nele aqui no livro aqui. Cadê ele? Vamos lá, vamos ver se vocês acham aqui comigo aqui. Vamos ver. Deixa eu ver aqui no livro. Vocês podem baixar, colocar lá no drive de vocês, tá, pessoal? Aqui. Deixa eu ver aqui. 1/4 é ln de E de 1/4, tá? Pá. Ah, tem um erro aqui, rapaz. Isso aqui não pode. Errado. Tá, ó, olha aqui no livro, tá vendo aqui? Tô. Não pode, né? A soma dos ln é o produto. Ah, já achei o erro aqui, ó. Aqui, ó, tá vendo? É o erro, eu que errei, tá aqui, ó. Ah, ainda bem, tá aqui, ó, quer ver? Na verdade, eu não tô vendo seu mouse, então. Não, tá, mas agora tá vendo aqui, ó. Tá, o erro tá aqui, ó. É só colocar menos aqui, ó, o E vem aqui embaixo, tá? O erro tá aqui, tá? E elevado a menos 1/4? E elevado a menos 1/4. Agora vocês vão ver como é que eu faço isso aqui no nosso documento, quer ver, ó? Vamos lá, vamos arrumar. Porque se eu boto menos 1/4, é como se fosse E, 1 sobre E elevado a 1/4, tá? Quer ver? Volta aqui, vou mostrar aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Vamos passar. Vocês estão vendo aqui agora o texto, né? Então, sim. Então, olha só. Então, aqui, ó, aqui tá ok, tá? Vocês não conseguem ver o mouse porque o Google não mostra, mas pelo menos tá o destaque, né? Estão vendo o destaque. Então, olha só. Para passar esse E para baixo, né, para ficar aqui negativo, isso é a mesma coisa de eu inverter o LN, tá? Inverter o LN. Para inverter esse LN, esse menos aqui, eu jogo ele no expoente aqui do argumento. O expoente do argumento é 1/4, aí fica menos E elevado a menos 1/4. Isso é uma sacada quando você trabalha com exponenciais, né? Para você inverter o sinal do argumento, é só inverter ele, né? Colocar 1 sobre x é x a menos 1, tá? Agora, olha só como é que a gente faz aqui, ó. Vamos alterar aqui. Ó. Lá, agora vamos pegar aqui, aqui fica menos, tá? Aí dá um render aqui, vamos ver a mágica. Aqui também vai estar errado aqui, ó. Aí, agora ficou E a menos 1/4, e aqui também está errado. Deixa eu pegar aqui. Opa, volta aqui. Isso aqui, ó. Oi? Clica no vermelhinho aí. Não, mas aí não, aí perco todas. Mas eu já fiz isso, é só dar um Ctrl Z e ele volta rapidão.
Aí. Eu já fiz isso aqui, de apertar aqui, é só dar um Ctrl Z, ele rapidão volta. Aí, ó, E elevado a menos 4. Vocês entenderam esse negócio do exponencial negativo? Quando você bota E a menos 1/4, é a mesma coisa de 1 sobre E elevado a 1/4. Parece que voltou ali, né? Deixa eu ver. Não, aqui está E elevado a menos 1/4. Aqui está certo. Pega a última linha. A última linha aí é E elevado a menos 1/4. Aí ele pode passar para baixo. Ele pode passar para baixo porque o expoente está negativo, tá? Eu achei que o que tinha que mudar era a terceira linha, mas beleza. Não, aqui tá ok, porque eu tive que transformar esse 1/4 em ln do exponencial, né? Aqui tá ok. Só que ele foi para baixo, porque esse aqui, quando eu coloco menos aqui, quando eu coloco menos no exponencial, deixa eu voltar aqui voltar aqui na apresentação, que agora eu teria que trocar aqui na apresentação, tá, pessoal? Então, aqui, ó, quando eu quero passar esse E para baixo, eu tenho que colocar menos aqui e inverter, né? Duas coisas, tem que fazer outra coisa, não é colocar menos a força. Se eu colocar menos na exponencial, eu tenho que inverter o fator, tá? Por exemplo, 1 sobre x elevado a menos 1 é x. Vocês concordam? 1 sobre x elevado a menos 1 é x. Não é isso? 1 sobre x elevado a menos 1 é x. Então, tá aí, tá? Então, aqui é menos, tá, pessoal? Então, é só fazer a correção aqui. Tanto é que não ia dar esse valor aqui, tá certo? O erro aqui foi nosso. Então, vamos lá. Bom, então, agora, isso que é interessante. Nota que este valor aqui, ó, esse resultado aqui, é o mesmo resultado do fluxo magnético externo de um condutor, ó. Aqui, ó. O fluxo magnético externo de um condutor é 2 vezes 10 a menos 7 e ln de D sobre R. E o total, ele é 2 vezes 10 a menos 7 e ln D sobre R', onde esse R' seria um raio efetivo. Ele é 0,77 do raio real, tá? Então, ele é 77%, 78% do raio real, tá? Então, o raio efetivo. Ele é a mesma coisa, então, calcular o raio, o raio real de um condutor, tá certo? Então, a gente vê que a parte interna, a contribuição interna do condutor, ela não é tão significativa assim, né? Você perde, mais ou menos, né? Você perde 22%, né? 22%, né? Mais ou menos, deixa eu ver. 22%, tá certo? Então, ela pode, em geral, também, quando você compra os condutores, quando você vai dimensionar os condutores, esse raio já vem pré-definido também, tá? Para fins de cálculo. Muito bem, agora vamos acoplar os dois condutores, tá? Vamos acoplar esses dois condutores. Então, agora a gente tem que calcular o fluxo desse condutor A em P, tá? E o alto fluxo dele, tá certo? Temos que calcular, deixa eu ver, e temos que calcular o fluxo, tá, esse aqui é o fluxo próprio de φA, tá? Em P, tá certo? O fluxo de A em P, ele já é dado diretamente aqui, ó, por essa equação, tá certo? É dado por essa equação. Agora, o difícil é calcular o fluxo de A em P devido a B, né? Devido a B. Você tem que calcular o fluxo, né, de B, o alto fluxo de B, menos o fluxo entre os dois, tá? O fluxo de B, o alto fluxo de B passa por P, certo? Esse aqui passa por P, ó, tá? E esse fluxo aqui de B também passa por A, tá? Então, você vai ter um resultado aqui do fluxo de A em P com influência de B, tá? Então, é o fluxo próprio de B menos o fluxo mútuo, né? O fluxo mútuo. Por que menos o fluxo mútuo? Porque essas correntes estão vindo na mesma direção, tá? O IA e o B a gente está considerando na mesma direção. São condutores paralelos, também corrente paralela. Lembrando que quando a gente está
está trabalhando com linhas de transmissão, as correntes, na verdade, são contrárias, né? Elas tendem a se defasarem de tal modo que elas ficam em algum momento em oposição, ou quando soma duas para um lado, uma está para o outro, para tentar sempre se contrapor ao alto fluxo, tá certo? O fluxo mútuo, a indução mútua, né? Muito bem. Então, agora aqui, por isso esse sinal negativo, então, estamos explicando esse sinal negativo, tá? Aí você vai colocar o valor do fluxo de B, que é aquela equação que a gente usou mesmo para o alto fluxo de A, né? Alta indução de A, menos o fluxo de B em A, né? Isso vai dar esse resultado, você corta esses dois aqui, vai dar dBP sobre DAB. Essa conta aqui não está aberta lá no livro, tá? A gente deu essa colher de chá aqui para vocês. Então, no final, o fluxo de A em P total vai ser o fluxo próprio, né? A indutância própria de A em P, né? Mais o mútuo, tá? Mais o fluxo mútuo. Então, isso aqui vai resultar nessa expressão, uma dependendo da corrente em A e outra dependendo da corrente em B, tá certo? Lembra que essa parte de B surgiu daqui, ó, da influência do condutor B em cima do fluxo de A, tá certo? Então, você vai ter agora uma equação de fluxo com duas variáveis, né, dependente de cada uma de um dos circuitos. Então, você então resolve para o fluxo em A, tá? Partindo dessa aqui, essa expressão que chegou aqui, tá? E A e B, tá vendo? Aí você tem isso aqui, ó. Agora, nota que tem um D aqui, e aqui não tem um D, tá aqui DAP e DBP. Bom, vamos lá, como é que a gente tirou esses dois argumentos aí, da distância, né, do circuito A e do circuito B, em relação a P? Se esse P estiver muito distante, em relação, assim, ao circuito, muito distante, eu digo, alguns poucos metros, dependendo da distância entre A e B, esses poucos metros aí são significativos. Então, você, na verdade, vai ter uma distância D em relação aos dois circuitos. No livro, o livro faz um argumento muito ruim, muito ruim. Ele fala assim, que, em geral, a corrente A e B são iguais, né? Mas se você fazer que A e B são iguais, você não precisa mais resolver o sistema, né? Você já está falando que a corrente A é igual à corrente B, então não precisa resolver sistema nenhum, tá certo? Na verdade, o argumento correto é o seguinte, a distância é muito grande, tá? Então, você substitui o DAP e o DBP por uma variável D, tá? Que é a distância entre P e o ponto médio de carga do circuito AB, tá certo? Então, esse é um argumento matemático muito melhor, mas muito melhor, tá? Do que o argumento está lá no livro. E aí você tem, aí eu substitui aqueles parâmetros por D. Então, você tem agora essa solução para o circuito A, o fluxo de A, o fluxo de B. Isso aqui é um sistema de equação, né? Com o fluxo dependendo das correntes. Isso aqui eu posso apresentar na forma matricial, já que é um sistema de equações, tá certo? Então, tá aqui, ó. Maravilha, né? Porque quando fica em forma de matriz, a gente sabe resolver no computador. Isso que é bacana, né? E fora que a matemática matricial é uma matemática muito, muito bonita, né? Muito, muito prática. Então, agora percebe, ó. Porque esse D aqui, a gente pode ignorar como lá no livro ignorou, né? Rapaz, o livro fez uma coisa tão bizarra, né? Foi assim, um argumento pantagruélico, né? Um argumento teratogênico, né? Produtor de monstro, né? Não pode. Você não pode pegar um logaritmo exponencial, ele trata, dentro do argumento dele, um valor adimensional, não pode ter dimensão. Se você coloca lá ln de 1 sobre r, a dimensão é de metros a menos 1. E logaritmo não trata em dimensão assim, não pode, né? Então, o que a gente faz, né? Aqui o que vai acontecer? Quando você fizer esse produto, né, você vai fazer o determinante,
Isso aqui é o determinante do primeiro, né? Não sei se você lembra de Sarros, né? De faz esse argumento menos esse, né? Esse menos esse, mais esse, esse vezes esse, mais esse aqui. Eu não vou falar as posições aqui, eu tenho que só mostrar aqui com o cursor, tá? Mas esse aqui vezes esse, né? Assim que você acha o determinante numa matriz quadrada, tá certo? Na diagonal principal, é o primeiro termo superior com o último termo inferior, né? Esse vezes esse, menos na diagonal secundária, né? É o argumento inferior vezes o superior, tá? Agora, quando você vai fazer você vai fazer isso aqui, tem uma troca de sinais, né? Tem uma troca de sinais, né? E como você vai fazer essa troca de sinais, você vai perceber que o D, né? O argumento D vai simplificar. No final aqui, quando você fizer o determinante, o D não vai ser, a distância não vai ser fundamental, tá? Então, para título de você não carregar muito os termos, e você substitui esse D por um valor unitário aqui de metro, tá? Então, aquele 1 que está lá no livro, na verdade, não é um valor, um número, é o 1 unitário de comprimento, tá? Por isso que está esse 1zinho aqui estilizado aqui, tá? Então, é 1 de comprimento. No texto eu estou explicando isso bem, tá certo? Então, a gente evitar umas falácias matemáticas graves, né? Não tem condição, você não faz LN de 1 sobre comprimento, assim. Tanto é que no livro, o livro é tão caprichoso com unidades, mostra unidades a cada passagem de equação, mas comete um deslize desse, né? São coisas que a gente tem que evitar, tá? Muito bem. Então, agora vamos falar nessa questão do acoplamento, do fluxo de acoplamento, né? Nós vamos falar agora da indutância dos condutores. Como é que a gente calcula a indutância? Se a gente olhar aqui, isso aqui é fluxo, é igual a 2π, 2 vezes 10 a menos 7, vezes essa determinante, né? Vezes esse vetor aqui, a corrente, tá? E A e B. E a equação do fluxo é L vezes I. Certo? A equação do fluxo é L vezes I. Então, se a gente comparar essa equação com esta equação aqui, o L tem que ser essa parte do miolo aqui, ó. Concordam? É a parte do miolo aqui, ó, porque o fluxo está de um lado, a corrente está do outro. Aqui, então, isso aqui tem que ser L. Então, tá aqui, ó. L é 2 vezes 10 a menos 7, né? O logaritmo lá das distâncias, né? O logaritmo do determinante do critério geométrico, né? Do critério geométrico. Isso é dado em henries por metro, tá? Agora vamos ver a reatância indutiva, tá certo? Então, agora a gente tem a tensão, né? A queda de tensão indutiva entre dois circuitos, A e B, tá vendo? A corrente tudo no mesmo sentido. Temos a distância entre A e B. E aí a gente sabe lá do glorioso lei de como é que é? A DDP no indutor, né? Vem lá da lei de Lenz e vem da parte do campo magnético dependendo do tempo, né? E a gente faz esse cálculo aqui, tá? Então, a tensão no indutor é L dI dt. Olha o pontinho aqui, tá? O pontinho significa, né, que é frequência, que a corrente está no domínio da frequência, tá? A corrente está no domínio da frequência. Muito bem. Então, se está no domínio da frequência, a derivada temporal disso aqui, né, é o... Ai, que erro aqui, que é cosseno, tá? Que é cosseno, tá? Se derivou, tem a derivada da interna vezes a derivada da... não, peraí. Tem que derivar a interna e a externa, que vira cosseno, tá, pessoal? Está errado. Concordam, né? Que a derivada do seno é cosseno. Você tem a derivada da interna vezes a derivada da externa. A interna aqui, ó, sai o ômega F para fora, tá? E depois, vezes a derivada da externa,
que é cosseno aqui está errado, tá? Depois eu vou corrigir lá, tá? Então, fica cosseno, tá? Aí eu posso, deixa eu ver, tá certo mesmo? Deixa eu ver, cosseno de ômega t, derivada, tem que fazer a derivada externa, tá? Então, isso aqui volta a ser essa equação a menos do fator de defasagem, tá? A menos do fator de defasagem. Muito bem. Aí eu tenho que a frequência S ômega é a frequência angular. A frequência angular é 2π vezes a frequência linear, tá? Então, eu tenho que essa diferença de tensão, ou a tensão no indutor, é 2π, né? 2π a frequência vezes IL, tá? Vezes IL. Ok, como eu tenho L, né? Eu só substituo o L que eu já encontrei aqui na equação anterior, e aí eu acho o valor da queda de tensão. Então, agora nós temos queda de tensão, temos a indutância, né? E temos o fluxo. Ok? Então, são as equações que a gente já está com ela no bolso. Tá? Agora, para a gente terminar, né, a gente vai ver agora a situação quando o fluxo é com retorno, quando os condutores, um deles está retornando pelo solo. Aqui era aéreo, né, e aqui pelo solo. A vantagem é que agora a corrente em B, o circuito B, na verdade, vale menos IA. E onde tinha IB, eu substituo por menos IA. E a distância, que era a distância de entre A e B, agora é a distância 2H, que é a altura do circuito até o solo, tá? A altura do circuito até o solo, isso aqui se espelha, né? Isso aqui é espelhado, certo? Então, agora nós temos a outra equação do fluxo próprio do circuito A para o retorno retornando pelo solo, considerando isso um outro circuito, né? Considerando um outro circuito, o retorno pelo solo. Então, agora, utilizando essa equação, vamos imaginar, né, os dois circuitos A e B, mas agora A e B têm retornos pelo solo, certo? Então, agora, aí sim, isso é uma coisa que se eu cobrasse em prova, era judiar de vocês, né? Não, que isso, professor, pentagrama esse negócio aí, sai fora. Tá vendo? Pentagrama, já viu, né? Coisa do demo, isso aí não. Deus me livre. Então, né? Se fechar aqui, então, ó, já pensou se fechasse aqui agora? Rapaz, não, larga a mão. Vocês lembram do Full Metal Alchemist, né? Lembro. Vai invocar a matéria aí, professor. Vai perder uma perna e um braço, né? Cuidado, né? Perde uma perna e um braço. Perde um braço e um corpo, né? Perde um braço e um corpo. Então, invocar a matéria, Deus me livre. Jesus. Mas vamos lá. Então, você pegando a somatória agora desses fluxos, né? Você vê, ó, vai ter um monte de coeficiente de logaritmo, né? E você resolvendo cada um desses logaritmos, lembrando que a gente pega P a uma certa distância, né? E quando a gente pega esse ponto aqui a uma certa distância desse circuito, alguns valores aqui se aproximam. Por exemplo, a distância de A', né, de A', que é o circuito que está aqui, o espelho na Terra, né, para P, e a distância de B, né, de B a P, vai ser, deixa eu pegar aqui, estava aqui, né, essa distância com essa distância vão se equivaler, assim como essa com essa aqui, tá, a distância do circuito B com o seu espelho em B. À medida que P se afasta, essas distâncias se equivalem. Por isso que essas razões aqui, ó, né, essas razões aqui vão indo embora, tá? Essa e essa aqui vão embora, né? Elas ficam iguais, né? E vão embora, tá? O Ln de 1 é 0, né? Ln de 1 é 0, ó, que tristeza. Pois é. Então, sobra só esses termos aqui de A e B, tá certo? Aí agora eu substituo o DAB, né? O DAB, que é essa linha aqui, deixa eu ver, DAB, essa maior aqui, ó, tá? Não, ela tá aqui, DAB tá aqui. Não, tudo bem. Essa aqui é o fluxo
para o circuito A, e se eu fizer isso tudo para B, o analogamente, eu só vou ter essa troca aqui dos coeficientes aqui, ó, tá? O IA vai ser multiplicado por ln DAB por DAB, né? A distância grande pela distância pequena. E aqui a corrente B vai ser multiplicada por 2HB, né? A altura do circuito B ao solo, dividido por os raios do circuito B, tá? Aqui o circuito A e aqui do circuito B. Então, agora eu tenho esse determinante um pouco diferente do determinante para quando você não considera o retorno pelo solo, né? Quando as linhas sem ter o espelhamento dela pelo solo, tá certo? Então, esse aqui agora é o fluxo para uma linha e considerando a corrente retornando pelo terra, tá? As condições de retorno por terra, a gente tem que levar em consideração que não são, assim, ideais, né? Não são ideais. Existe a resistividade do solo é diferente, né? As condições alteram com o tempo, alteram com a geografia, né? A superfície nem sempre é regular, plana. Então, isso aqui é uma situação idealizada, mas tudo que a gente vai fazer na engenharia, a gente sempre coloca um fator a mais, né? Um fator de segurança. Já que a gente idealizou, nós também não podemos ter cálculos em cima de coisas idealizadas, né? Um boi, você pode até fazer né? Idealizar ele como se fosse um elipsoide, né? De revolução, boi, né? Mas o boi tem chifre, tem pata, e é mais complexo, né? Mas se você quer encher, por exemplo, com um hall, você pode imaginar o volume de um sódio de um elipsoide de revolução, mais ou menos vai dar, né, o aproximado do que é real, mas você sempre tem que colocar a margem a mais de segurança, tá certo? Então é isso que a gente estava explicando aqui, ó. Nota que as linhas não são perfeitamente paralelas, né? Elas, devido ao próprio peso, né, o próprio peso da linha, o cabo, ele forma uma figura que a gente chama de catenária, né? Forma uma catenária. Então, você vê que a distância do solo aqui, ó, ela varia. Então, por isso que você não pega a altura do poste, vamos dizer, né, da onde está içado o circuito, né? Da onde está içado o circuito ao solo. Você tem que pegar uma altura intermediária, essa altura intermediária aqui, ó, que é o cálculo geral que a gente faz, esse aqui, ó. HI é 0,7 do valor da flecha, tá? HI menos 0,7 o valor da flecha, ou seja, essa altura menos o valor da flecha, que é calculado, né? Ela é calculada dependendo da distância, da distância entre os pontos de içamento, tá? E dependendo do material do cabo também, que tem a elasticidade do cabo e outros fatores. Então, em geral, esse F, quando você vai comprar um cabo, né, e vai fazer a linha de transmissão, o fabricante, ele dá o alongamento, ele já explicou que vai deflete tanto por metro, né, por quilômetro, tá certo? Então, essas coisas a gente praticamente não calcula, né? Praticamente não calcula, mas tem que saber, né? Tem que saber. Bom, essa aí foi então nossa primeira aula aí. Não foi acho que não foi com o intuito de deixar vocês assim aflitos, mas na verdade é mais para a gente relembrar, tá? Os nossos conceitos de eletromagnetismo, velocidade magnetismo, e também para não dizer que a gente aprendeu aquilo lá à toa, né? Os fundamentos não são aprendidos à toa. Eu lembro uma vez que quando o Robinho, né, estava iniciando lá no Santos, todo mundo falava que ele era o novo Pelé. O cara é o novo Pelé, é o novo Pelé. Aí, né, todo mundo batendo palma, aqueles técnicos mais bam, né,
como é que chama? Lazaro, não, uns técnicos mais novos, né, falaram que era o cara que qualquer time tivesse ele, estava bem e tal. Aí foram perguntar para o Zagallo, né, o Zagallo com aquela sabedoria dele toda. Eu falo assim, e aí, Zagallo, o que você acha do Robinho, né? Não, o rapaz joga bem, né, tem uma habilidade e tal, mas precisa saber os fundamentos. Você vê aquela história, né? Mas precisa saber os fundamentos. Quer dizer, ele era um cara instintivamente muito bom, mas tem que saber os fundamentos do futebol. Né? Futebol não é só bater a bolinha e, né, igual o Ronaldinho Gaúcho fazia, né, que aquele lá era um absurdo, né? O controle de bola dele era espetacular, mas ele, com o tempo, você vê, com o tempo foi aprendendo os fundamentos. E isso foi dando, né, uma melhoria na qualidade do futebol dele. Né? O cara começou a ter um radar diferente. Então, tudo aquilo que a gente aprende, não é... eu lembro da decepção quando eu estava terminando a engenharia, eu falei assim, putz, grila, rapaz, estudei tanto cálculo, estudei tanta física, estudei tanto eletricidade, magnetismo, máquinas lá, tal, aquelas coisas tudo, de fazer conta. Aí, quando eu cheguei no último ano de engenharia, eu só comecei a mexer com tabela, aí comecei a dar uma frustração. Falei, putz, isso é que engenharia é só esse negócio de, né, tabular coluna, linha, achar o valor e pronto, ou ir no computador lá e já desenha. Isso me deixou frustrado, né? Porque, como é que é isso, né? Aí eu lembrei do filme do Karate Kid, né? Que todo professor não precisava fazer licenciatura, bastava assistir Karate Kid. Isso aí é uma coisa que eu vou passar para vocês, que é o pessoal que já me conhece há algum tempo sabe. Isso aí, a filosofia de ensino não é, não é construtivista, não é Piaget, não é o Paulo Freire, não é nada. A filosofia de ensino é a filosofia Miyagi, né? Por quê? Porque quando você está fazendo engenharia lá, você fala, mas por que eu estou aprendendo essas coisas, né? Eu quero já fazer o lance e tal, de passar fio, passar circuito. Aí falando, olha, o Daniel, primeiro, né? Caro Daniel Larusso, primeiro você tem que aprender a encerar a esquerda, encerar a direita, né? E mostrar encerar a esquerda, encerar a direita. Ou nos mais modernos hoje, né? Tira casaco, bota casaco, né? Para aprender Kung Fu. Primeiro, você tem que ter a paciência de aprender os fundamentos, tá? A base muito sólida, para depois você poder, né, ter outros voos. Então, esse é o tipo de ensinamento que os professores tinham que aprender. Eles tinham que aprender a primeiro, né, mostrar, apresentar os fundamentos para o aluno e dar, né, fazer eles praticarem a paciência, porque demora, não é da noite para o dia que vocês vão virar engenheiros, não, né? Precisa da forja do metal. O metal tem que ser bem dobrado e tal, né? Tem que ser bem malhado, dobrado uma vez, duas vezes. Quem gosta de espada japonesa sabe, né? O melhor metal é aquele que é bem malhado, né? Tem que malhar ele bastante, tem que forja, fogo, ferro. E, por fim, né? Aprender, ensinar, estudar, né? Estudar em si é doloroso, né? Você estudar, ninguém gosta. Estudar, olha, você precisa de energia, de força, a cabeça dói porque você está estudando, então estudar não é prazeroso. Estudar é doloroso, muito doloroso, mas sabe o que é prazeroso? Aprender. Quando você aprende, é muito prazeroso, porque todo aquele esforço seu, aquela vontade ali, quando você aprende, aquela carga de adrenalina passa pelo seu corpo, você sente naquele momento de êxtase, né? Que eu adquiri aquele conhecimento. Então, essa história de que o professor tem que tocar violão para o aluno não gostar e tal, não. Estudar é doloroso. Agora, aprender é prazeroso, tá? Então, essa que é a diquinha de hoje. Pessoal, então, 8h43, terminamos. Nossa próxima aula é amanhã, sexta-feira, 9h30, tá? Lá é 9h30, tá? Sexta-feira, 9h30. E o pessoal hoje de distribuição, a aula vai ser gravada, tá? Vai ser gravada. Eu vou disponibilizar ela às 6 horas. Eu vou entrar aqui ao vivo, ficar um pouquinho, e vou disponibilizar ela às 6 horas, porque eu tenho uma outra turma no mesmo horário, né? Essas coisas de aula à distância permitem essas bizarrices, né?
você fazer duas coisas ao mesmo tempo. Tá certo? A aula hoje, vocês acessem, agora eu vou colocar no YouTube, tá? O PowerPoint também, a apresentação, eu vou colocar no Classroom, e vocês vão poder acessar lá. Oi? Conversar com o pessoal sobre aquilo que eu comentei, de começar a aula um pouco mais tarde. Boa, professor. Pessoal, outra coisa também, a gente, por uma questão da gente... O pessoal poderia falar assim, não, que a aula online, a gente podia começar até 6 da manhã e tal, mas não é bem assim. A gente está indo dormir muito tarde, né? E tendo que acordar muito cedo, porque o nosso ritmo mudou, né? As pessoas estão tendo excesso de atividade, parece que a gente ia ter menos atividade, mas agora nós estamos tendo mais atividade, até porque estão dando coisas para a gente para fazer ao mesmo tempo. Né? Igual eu, por exemplo, estou dando 2 aulas no mesmo horário. Né? Então, imagino vocês também deve ter algum momento que vocês têm que assistir uma aula aqui, abrir o celular para assistir outra aula. Então, esse negócio de aula à distância, em vez de diminuir a carga, na verdade está aumentando a carga. Mas, para uma questão de praticidade, a gente estava querendo começar a aula, em vez das 7h30, começar às 8 horas, mas tem que estar todo mundo presente, igual foi hoje. Chegou 7h30, estava todo mundo aqui. Tá? Para isso, todo mundo tem que aceitar. Se um não aceitar, né, isso é igual reunião de condomínio. Um não aceitar, não pode, né? Aí não tem choro. Se todo mundo topar, tá? Como é que a gente faz votação aqui? Tem embaixo aqui, tem um levanta a mão aqui, ó, tá vendo? Se todo mundo levantar a mão, eu sei que... Mas se levanta a mão é um por um, eu acho, né? É um por um? Não sei. Será? Não, acho que todo mundo. É melhor que não tocar. Não, aqui mostra todo mundo aqui, ó. Não, Tá mostrando aí? Tá mostrando aqui, ó. Aí todo mundo, deixa eu ver. Tá até mostrando o dedo torto do Bressan aqui. Poxa vida, é mesmo, olha aqui. Deixa eu ver. Tá. Então, levantou todo mundo, hein, pessoal? Beleza. Então, então a próxima aula da quarta começa às 8, tá? Começa às 8. Acho que tá faltando gente levantar, acho que tá faltando o Arley. Aqui, deixa eu ver aqui. Arley tem? Deixa eu ver. Mãos levantadas. Mãos levantadas. 1, 2... alguém baixou, levantou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 pessoas levantadas. Tem um que não levantou. Quem que é? Já tem que ver. Quem que levantou? Tá dormindo, né? Alguém que não tá nem vendo a aula. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O Igor levantou? Pronto, acho que agora deu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Pronto. Todo mundo levantou. Sucesso, né? Então, 8 horas, pessoal. Mas 8 horas que tem que estar aqui. Não é aquele negócio de... se alguém chegar às 8h30, por exemplo, a aula está acabando. Tá? Então, a aula já começa a ferro e fogo às 8 horas, né? Não tem nem, pessoal, bom dia, não. É já, capítulo 1, então vamos começar. Tá certo? Para ganhar o tempo. Beleza? Isso aí. Aí eu já vou eu abro a sala 15 para as 8, justamente por causa da moagem, né? Que o pessoal vai chegando, tal. Aí 8 horas começa a aula mesmo, tá bom? Tem que passar no Gaúcho comprar um café ainda. Pois é, cara. Eu tô aqui com o meu aqui, aí, ó. Esse aqui é o café do Gaúcho, ó. Café do Gaúcho. Saudade. Mas vai voltar, pessoal. Esquenta não, vai voltar, tá bom? Então, beleza, pessoal. Então, a gente se vê na sexta, 9h30, tá? Aí no horário normal. E sexta, 9h30 vai ser síncrona. Síncrona, tá? Síncrona. Agora, na distribuição, nós temos que fazer a síncrona, tá certo? Quando tiver algum problema para a gente fazer gravada, eu aviso antes para vocês, tá bom? Tranquilo, professor. Beleza. Então, gente, valeu, dá uma estudada aí, tá? E procura os erros lá no livro, lá, que tem uns errinhos que é legal caçar. Vai ser assim na aula das 6 horas? Ou Oi? Aula não,
vai ser assíncrona, a de distribuição. Para quem também a de distribuição, tá? Assíncrona, mas eu vou estar presente nos primeiros 20 minutos, eu vou estar presente lá, tá? Mas aí eu vou jogar ela gravada. Ô, professor, outra coisa, o senhor tinha comentado que o senhor não teve acesso a materiais do semestre passado. Dá uma conversada com a professora Camila, que ela que deu a disciplina semestre passado. Não, ela ficou de me passar, pois é, mas aí ela ficou doente, aí eu não quis incomodar ela, né? Beleza. Tá voltando daquele negócio lá do... Não sei nem se pode falar. Pode falar no YouTube? Não cancela a gente, não? Pode falar? Não sei. Qualquer coisa, censura, né? Se você fala Covid, assim, aparece um termozinho embaixo, assim, do vídeo, né? Ave Maria. Tá bom, pessoal. Então, beleza. Então, a gente se vê aí, tá? E qualquer coisa, vai mandando mensagem lá aqui, ó, no... Como é que chama aqui? No Google Chat lá, né? No Google Chat, tá? Vai aqui tem que ver se todo mundo tem acesso lá. Então, eu já tenho 8 participantes aqui, certo? Tem os convidados que ainda não entraram. Deixa eu ver. Quem é que não entrou? Aqui, ó. Já convidei o Arlen, o Igor, que ainda não entraram, tá? O Pablo Patrick. Não, olha só. O Arlen tá com dois e-mails aqui. Ele fala que o live não está usando, né? Então, vou tirar aqui. O live ver ele. Tá. Então... Fagundes, Igor e o Pablo. Isso, deixa eu ver aqui. Se não me engano, acho que o Luiz Baldassi, ele pediu para colocar, não foi o Baldassi? Que ontem mandou e-mail. Não, mas já colocou, já. Já colocou, já. No Classroom, né? Já colocou então, né? Tá beleza. Tá faltando o João, tá faltando o Raul, tá faltando... Vocês sabem que eu tenho um canal no Telegram. Se vocês quiserem jogar lá no Telegram também, eu pego as informações, tá? No Telegram lá, no Telegram, deixa eu até pegar para vocês aqui o link. É só clicar lá e fazer as perguntas. Deixa eu pegar aqui o canal do Professor Huck. Onde é que está aqui? Canais. Canal do Professor Huck. Deixa eu pegar aqui. Aqui, eu já tenho lá. Deixa o seu recado. Deixa eu pegar o link aqui. Copiar link. Aí joga aqui no... Vou jogar aqui no chat. Aqui, ó. Pode entrar lá. Fazer zoeira. Lá para fazer zoeira, tá? Está liberado. Certo? E é isso aí. Mas os assuntos da escola lá, os assuntos da disciplina, para a gente, né, dúvida e tal, tudo lá ou no chat aqui, ou no próprio Classroom, que no Classroom também tem o lugar de colocar perguntas ali, tá? Tem um quadro de aviso. Tá? E nesse quadro de aviso, vocês colocam qualquer pergunta ali, e eu respondo, porque o celular vai apitar, né? Eu não estando no trânsito, porque está difícil até sair de casa, eu respondo imediatamente para vocês, tá bom? Beleza, então, professor. Beleza, pessoal. Então, a gente se vê, alguns às 6 da tarde, outros só às sexta-feira, 9h30, tá bom? Beleza, Até mais, professor. então, pessoal. Falou. Falou.